Agora vamos para a nossa verificação de história, certo? Preencha o cabeçalho com o nome e a data de hoje, o nome do professor, certo? E acompanhe a leitura da quantia. O Brasil é constituído por diversas culturas, diferentes do grupo de pessoas que vivenciam costumes bastante distintas. Até hoje, mantemos esses costumes dos antepassados, alimentação, festas, práticas religiosas e outras más. Esses costumes vão passando de geração a geração. Os índios, os africanos, os portugueses são exemplos de povos que trouxeram suas culturas, línguas, religião para o Brasil. O nosso Brasil é considerado o país da adversidade, pois somos uma miscigenação. Devemos nos considerar uma população ampla de conhecimento, pois ao conhecermos tantas histórias, ampliamos o saber e assim entendemos a importância e o respeito por todos. Com base no que você estudou, dê o significado das palavras abaixo. Aí tem heranças. O que são heranças? Demarcação e escravidão. 2. O texto descreve 3 povos diferentes. Quais são eles? Lá no texto ele cita 3 povos. Quais povos são esses? Volta lá no texto, faz a leitura novamente, que vocês irão encontrar a resposta da questão 2, ok? 3. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? 4. Escreva o nome dos objetos abaixo confeccionados pelos índios e qual material utiliza, certo? Aí eu tenho aqui esse desenho e esse outro desenho. Você vai escrever o nome de cada objeto e quais são os materiais que são utilizados para fazer esse e para fazer esse, certo? 5. Existem vários nomes de cidades que têm origem indígena. Escreva o nome de 2 cidades, certo? 6. Alguns alimentos são herança dos índios, né? Dos indígenas. Relacione corretamente os alimentos aos nomes. Aí aqui eu tenho o que? Os alimentos, certo? E aqui eu tenho o nome dos alimentos. Você vai o que? Relacionar, colocar a letrinha, certo? Correspondente aos desenhos e aos nomes. 7. No mês de junho, comemoramos os festejos juninos aqui no Brasil. Essa festa é influência cultural trazida de qual país? Quais são os países, os países que nós estamos estudando? No caso são o quê? Os povos, na verdade, que são os índios, né, os indígenas, os africanos e os portugueses. E as festas juninas são influenciadas de qual povo, né? Qual desses 3 povos são o quê? Que trouxeram essa influência, no caso, essa cultura, né, que são os festejos juninos. Quem trouxe? Muitos africanos trabalham como escravos, até que a escravidão foi abolida no Brasil e essas pessoas se tornaram livres. Que trabalho eles praticavam, né? Escreva 2 desses trabalhos, né? Quando os negros, né, os africanos eram escravizados, quais eram os serviços que eles faziam, né? De que maneira que eles eram escravizados? 9. Ainda sobre a escravidão, relacione. Aí eu tenho, ó, minas de ouro, fazendas de café e nas cidades. Aí tenho, preparavam o solo, colhiam e transportavam café, enfrentavam difíceis situações para extrair o ouro, abriam ruas, faziam calçadas, construíam, certo? E você vai relacionar, colocando a letrinha correspondente a cada trabalho correspondente, tá? 10. Escreva uma frase que identifique cada povo. Aí tem os índios, vai escrever uma frase que identifique esse povo, né, que é os índios, africanos e os portugueses, certo? Boa avaliação, boa concentração, quero todos tirando 10, ok?